Ezequiel foi um profeta de Deus, chamado para profetizar na época em que o povo judeu foi exilado na Babilônia. Ele era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal. Sua história está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Conheça essa incrível história logo após a vinheta. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia, logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. Ezequiel era casado, mas sua esposa faleceu quando começou o cerco de Jerusalém. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abibe, perto de Nippur, na Babilônia. A casa de Ezequiel tornou-se um centro de reuniões aonde os judeus vieram para consultar a Deus. Estas reuniões provavelmente foram precursoras das sinagogas que surgiram nesta época. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. Deus o chamou soberanamente para se tornar um profeta do Antigo Testamento. Quando teve sua primeira visão, ele caiu com o rosto na terra e escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nesse momento ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O grande propósito da mensagem profética de Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Podemos dividir o livro de Ezequiel basicamente em 3 partes. Primeiro, Ezequiel anunciando o castigo sobre Jerusalém, nos capítulos de 1 a 24. Segundo, Ezequiel anunciando o castigo das nações estrangeiras, nos capítulos de 25 a 32. Terceiro, Ezequiel anunciando as promessas de restauração e misericórdia para o futuro, nos capítulos de 33 a 48. Ezequiel utiliza muitas ações simbólicas, ele é um profeta que se identifica com a mensagem, sofrendo no próprio corpo as consequências de representar Deus diante da nação e de representar a nação sob o julgamento de Deus. Ele utiliza algumas parábolas e provérbios para ilustrar as profecias que realizava. Os profetas que mais contribuíram para a sobrevivência da religião de Israel foram Jeremias e Ezequiel. O livro de Ezequiel desfaz qualquer falsa esperança, de que Jerusalém não seria enviada ao exílio. No entanto, distribui palavras de conforto e esperança. Falando do novo êxodo libertador e da nova disciplina de deserto, durante as quais Deus purificaria seu povo. Profetizando restauração sobre os ossos de uma nação extinta, fazendo com que surgisse novamente como um grande e forte exército, dando ao povo um novo coração e um novo espírito para servi-lo, restabelecendo a eterna aliança de paz, colocando seu santuário no meio do povo. Muitos permaneceram em Jerusalém acreditando que o exílio seria breve, que logo os deportados retornariam à cidade e que Jerusalém seria poupada de mais um desastre. Vários falsos profetas encorajavam essa crença, pois acreditavam que se Deus havia escolhido Jerusalém como sua morada, nada iria acontecer com a cidade, que ele a defenderia. No entanto, o profeta Ezequiel previne a todos que um destino mais trágico estaria reservado a Jerusalém. Contrariamente à concepção tradicional de que a divindade e sua terra estavam relacionadas e que a primeira só pode ser adorada na última, ele compreendeu que a presença de Deus não está limitada a um único lugar, que o fiel pode experimentá-la onde quer que ele habite. Em Ezequiel há uma ruptura fundamental com a tradição do templo. A religião não depende mais do templo, pois Deus já não depende de um local para habitar e lá ser adorado. Deus se dirige ao indivíduo, e aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada.
O que importa a partir de então é a conduta do homem quando provado por Deus, devendo estar sempre aberto ao arrependimento e comunhão com Deus. A Bíblia não relata nada sobre a morte de Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. De acordo com seus últimos registros, ele provavelmente morreu com 50 e poucos anos. O túmulo de Ezequiel, também conhecido como o túmulo de Azana ou Beazani, é um santuário em Ahmadiyya no Iraque, e fazia parte da antiga sinagoga. O túmulo é sagrado para os muçulmanos, cristãos e judeus, embora existam opiniões divergentes sobre a identidade de quem se encontra na câmara mortuária. A posição do governo kurdistão iraquiano é que o profeta bíblico Ezequiel lá está sepultado. A sinagoga foi dedicada a Ezequiel, mas os judeus não o consideram estando enterrado em Amedi. Essa foi a incrível história de Ezequiel. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.